Olá, eu venho aqui apresentar a vocês o nosso trabalho sobre imunodeficiências congênitas e adquiridas, da matéria de microbiologia e imunologia, do professor Fabrício. O meu grupo é integrado por Caio Borges, Eduardo Pires, Cauã Rezende, Lucas Canesques e Luca Abrantes. Visão geral das doenças por imunodeficiência. A integridade do sistema imune é essencial para a defesa contra organismos infecciosos e seus produtos tóxicos, e, portanto, para a sobrevivência de todos os indivíduos. Defeitos em um ou mais componentes do sistema imune podem desencadear distúrbios graves e muitas vezes fatais, que são chamados conjuntamente de imunodeficiências. Essas doenças são amplamente classificadas em dois grupos. As imunodeficiências congênitas ou primárias são defeitos genéticos que resultam no aumento da susceptibilidade à infecção, que frequentemente se manifesta na infância e início da adolescência, mas às vezes é clinicamente detectada mais tarde na vida. Imunodeficiência adquirida ou secundária não são doenças hereditárias, mas ocorrem como consequência de desnutrição, câncer disseminado, tratamento com fármacos imunossupressores ou infecção das células do sistema imune, especialmente pelo vírus da imunodeficiência humana, o HIV, agente etiológico da síndrome da imunodeficiência adquirida, a AIDS. A principal consequência da imunodeficiência é o aumento da susceptibilidade à infecção. A natureza da infecção é um determinado paciente depende em grande parte do componente do sistema imune, que está defeituoso. A imunidade humoral defeituosa normalmente desencadeia o aumento da susceptibilidade à infecção por bactérias encapsuladas, formadoras de pus e e a alguns vírus, enquanto os defeitos da imunidade imediata por células levam à infecção por vírus e outros micro-organismos intracelulares. A deficiência combinada tanto na imunidade humoral como na medida por células torna os pacientes susceptíveis à infecção por todas as classes de micro-organismos. Pacientes imunodeficientes, especialmente aqueles com defeitos na imunidade celular, geralmente apresentam infecções por micro-organismos comumente encontradas, mas são eficientemente eliminadas por pessoas saudáveis. Então, infectadas são chamadas de oportunistas. Defeitos da imunidade inata podem resultar em diferentes categorias de infecção microbianas, dependendo da via ou do tipo das células afetadas. Pacientes com imunodeficiência também são susceptíveis a certos tipos de câncer. O aumento da incidência de câncer é frequentemente observado nas imunodeficiências de célula tipo T, porque as células T desempenham uma função importante na vigilância contra tumores malignos. Alguns imunodeficientes são associados a maior incidência de autoimunidade. Os mecanismos subjacentes dessa associação ainda não são altamente compreendidos. A imunodeficiência pode ser resultado de defeito do desenvolvimento ou da ativação dos linfócitos, ou de defeitos nos mecanismos efetores da imunidade inata e adaptativa. As imunodeficiências são clínicas e patologicamente heterogêneas, em partes porque diferentes doenças envolvem diferentes componentes do sistema imune. Imunodeficiências congênitas primárias. Em diferentes imunodeficiências congênitas, a anormalidade etiológica pode estar em componentes do sistema inato, em diferentes estágios de desenvolvimento dos linfócitos ou nas respostas dos linfócitos maduros aos estímulos antigênicos. As anormalidades herdadas relacionadas à imunidade inata mais comumente envolvem a via do complemento ou os fagócitos.
anormalidades no desenvolvimento dos linfócitos podem ser causadas por mutações em genes, que codificam enzimas, proteínas de transporte, adaptadores e fatores de transição. Anormalidade no desenvolvimento e na função dos linfócitos B resultam na produção de anticorpos deficientes e são diagnosticadas pelos níveis reduzidos de imunoglobulina sérica, respostas defeituosas dos anticorpos à vacinação e, em alguns casos, números reduzidos de células B circulantes ou tecidos linfóides ou ausência de plasmócitos nos tecidos. Pode passar o slide. Imunodeficiências congênitas. Anormalidades na maturação e na função dos linfócitos T levam à imunidade mediada por células deficientes e também podem resultar na redução da produção de anticorpos, dependente de células T. Imunodeficiências das células T primárias, elas são diagnosticadas através da redução do número de células T no sangue periférico, baixa resposta proliferativa de linfócitos sanguíneos a ativadores de células T policlonais e reações de hipersensibilidade cutânea retardada deficiente a antígenos microbianos ubíquos, como antígenos de Cândida. Defeitos tanto na imunidade humoral como na imunidade mediada por células são classificados como imunodeficiências combinadas graves. Defeitos da imunidade inata. Pode passar. Então, a imunidade inata ela constitui a primeira linha de defesa contra organismos infecciosos. Dois importantes componentes da imunidade inata são os fagócitos e o complemento, os quais eles também participam nas fases efetuadas da imunidade adaptativa. Distúrbios congênitos dos fagócitos e dos sistemas complemento resultam em infecções recorrentes. Os defeitos dos fagócitos geralmente resultam em infecções da pele e das vias respiratórias por bactérias ou fungos. Abscessos profundos e estomatite oral também são comuns neste caso. Acabei minha parte, agora eu vou passar a parte de Cauã. Abordagens terapêuticas para as imunodeficiências congênitas. O tratamento atual para as imunodeficiências tem dois objetivos: minimizar e controlar as infecções e substituir os componentes defeituosos ou ausentes do sistema imunológico, de transferência adotiva ou transplante. A imunização passiva com gama-globulina é muito benéfica para os pacientes agamoglobulênicos, salvando vidas de meninos com aglabonemia ligado ao X. Atualmente, o transplante de células-tronco homeopáticas é o tratamento de escolha para muitas doenças imunodeficiência. Tem sido tentada a terapia por reposição enzimática por deficiências de ADA e PNP, com transfusão de estrócitos utilizados com fontes enzimáticas. A injeção de ADA bovina conjugada com polietilenglicol pode prolongar a sua meia-vida no soro. Revelou-se bem sucedida em alguns casos, mas os benefícios geralmente são de curta duração. Imunodeficiência adquirida secundária. As deficiências do sistema imunológico muitas vezes se desenvolvem devido a anormalidades que não são genéticas, mas adquiridas durante a vida. Doenças de imunodeficiências adquiridas são causadas por diversos mecanismos patológicos. Primeira, imunossupressão pode ocorrer com a complicação biológica de outros processos de doença. Segunda, imunodeficiências iatrogênicas pode se desenvolver com complicações no tratamento de outras doenças. Terceira, imunodeficiência por infecção do sistema imune. A mais importante delas é a infecção pelo HIV.
Imunodeficiências adquiridas secundárias. Aí tem uma tabelinha aí, se alguém quiser estar lendo para mais informações. Doenças nas quais as imunodeficiências é um elemento complicador frequente inclui desnutrição e neoplasia de infecção. A desnutrição proteocalórica é comum nos países desenvolvidos que está associada à imunocelular humoral diminuída. Com um micro-organismo, grande parte da morbidade e mortalidade que atinge as pessoas desnutridas devem-se a essa infecção. Os pacientes com os câncer generalizado avançado geralmente são suscetíveis à infecção por causa do comprometimento e resposta imune celular humoral. Contanto, vários organismos, tumores da medula óssea, incluindo os câncer metastáticos da medula óssea e leucemias, que são desenvolvidos na medula, podem infectar o crescimento e desenvolvimento dos linfócitos e outros leucócitos. Vírus da imunodeficiência humana e a síndrome da imunodeficiência adquirida. A AIDS é uma doença causada pela infecção com HIV e caracteriza-se por uma profunda imunossupressão acompanhada por infecções oportunistas e tumores malignos, emaciação e degeneração do sistema nervoso central. Então, quando o indivíduo adquire HIV, por consequência, todo o seu sistema imune acaba que ele cai de força, ou seja, ele fica mais suscetível a doenças que convencionalmente poderiam ser melhores combatidas pelo sistema imune. O HIV infecta vários tipos de células do sistema imunológico, incluindo células T, C, D, 4+. São causadoras das doenças fatais de progressão lenta. Por que progressão lenta? Quando o HIV ele instaura no corpo da pessoa, como eu havia falado antes, a imunidade baixa. E com isso, até uma gripe se torna um vírus difícil de ser combatido no corpo do indivíduo. Aqui eu vou falar um pouco das características moleculares e biológicas do HIV. O HIV é um membro da família dos lentivírus, de retrovírus animais. Além desses, eles são caracterizados dos ovinos e bovinos, felinos, entre outros animais. Dois tipos de HIV intimamente relacionados são denominados de HIV-1 e HIV-2, já foram identificados. Aqui agora, podemos observar o ciclo de vida viral. A infecção das células pelo HIV inicia-se quando as glicoproteínas do envelope GP120 do vírus ligam-se a duas proteínas das células hospedeiras, ou seja, o ciclo todo se inicia quando o vírus instaurado no corpo do indivíduo faz uma ligação com as células localizadas ali no próprio corpo do indivíduo. E essas células são a CD4 e uma correceptor, que é um membro da família de receptores de quimiocinas. Ou seja, ao chegar no corpo humano, todo o vírus tem um ciclo, e a partir dele que vão ser prejudicados o sistema imune do paciente. Os genes da infecção pelo HIV e AIDS. A doença causada pelo HIV começa com uma infecção aguda e avança para a infecção crônica. A infecção aguda inicial caracteriza-se pela infecção das células T de memória CD4+. A transição de infecção de fase aguda para a fase crônica é acompanhada pela disseminação do vírus, viremia e desenvolvimento de respostas imunes pelo hospedeiro. Na fase seguinte da doença, a fase crônica, o baço e os linfonodos constituem locais de replicação contínua do HIV e destruição celular. Então, a partir do momento que o HIV se instaura no corpo do paciente, ele tem todo um ciclo de infecção, ou seja, ele vai enfraquecer o sistema imune e aí ele vai abrir portas para diversos tipos de doenças que convencionalmente poderiam ser combatidas. Agora eu vou dar a palavra para o meu amigo. A transmissão do HIV e epidemiologia da AIDS. O HIV é transmitido de uma pessoa para outra através de 3 vias principais. O contato sexual é o modo mais frequente de transmissão. A transmissão do HIV de mãe para filho é responsável pela maioria dos casos pediátricos de AIDS, e esse tipo de transmissão ele ocorre mais frequentemente na vida intrauterina ou durante o parto, embora a transmissão através do leite materno também seja possível. A inoculação de um receptor com sangue
ou hemoderivados infectados, né? Também é um modo frequente de transmissão do HIV, agulhas que são compartilhadas por usuários de drogas intravenosas, são responsáveis pela maioria dos casos nessa forma de transmissão. Pode mudar, cara. Né? E nessa imagem, o HIV, como que se pega? Né? De mãe, HIV positivo, né? Como eu falei, uso de seringas, sexo sem proteção, leite materno. E como não pega? Por beijo, usando a camisinha sempre, por aperto de mão não pega, abraço, uso coletivo, né? De banheiro, de piscina. Pode mudar, cara. Resposta imune ao HIV. Respostas imunes humorais e celulares específicas para o HIV se desenvolvem após a infecção, mas geralmente proporcionam proteção limitada. A resposta inicial à infecção pelo HIV é semelhante à da resposta imune a outros vírus e serve para remover a maior parte do vírus presente no sangue e nas células T circulantes. Então, no entanto, é claro que essas respostas imunes não erradicam todos os vírus, né? Geralmente, a infecção perpassa o sistema imunológico na maioria dos indivíduos. A resposta imune adaptativa inicial contra a infecção pela HIV é caracterizada pela expansão de células TCD8+, específicas para peptídeos do HIV. Até 10% ou mais das células TCD8+, circulantes, podem ser específicos para o HIV durante a infecção aguda. E a resposta por anticorpos a uma variedade de antígenos do HIV é detectável dentro de 6 a 9 semanas após a infecção. As moléculas do HIV mais imunogênicas a induzir respostas por anticorpos parecem ser as glicoproteínas do envelope e títulos elevados de anticorpos anti-GP120 e anti-GP41, que estão presentes na maioria dos indivíduos infectados pelo HIV. E também outros anticorpos anti-HIV encontrados frequentemente no soro dos pacientes são os anticorpos contra P24 e transcriptase reversa. Pode mudar, cara. Tratamento e prevenção da AIDS. Atualmente, o tratamento da infecção pelo HIV e AIDS tipicamente envolve a administração de 3 fármacos antivirais, né? Eles têm que ser usados de forma combinada, cujos alvos são as moléculas virais para as quais não existem homólogas humanas. E quando esses medicamentos são usados isoladamente, eles geralmente são eficazes na redução significativa dos níveis plasmáticos de RNA do HIV durante vários meses ou anos. Mas geralmente não evitam a progressão da doença induzida pelo HIV, principalmente por causa da evolução viral, devido às formas mutantes da transcriptase reversa que são resistentes aos fármacos. E as infecções desenvolvidas por pacientes com AIDS são tratadas por meio de profilaxia adequada, antibióticos e medidas de suporte. Muitas vezes é necessária a utilização de antibiótico-terapia mais agressiva do que seria aplicado para infecções similares em hospedeiros menos comprometidos. E as medidas de prevenção da infecção pelo HIV são extremamente importantes e potencialmente eficazes no controle da epidemia do HIV. E atualmente, várias medidas de saúde pública para aumentar o uso de preservativos e para reduzir o uso de agulhas contaminadas por usuários de drogas injetáveis estão se generalizando mais ainda. Pode mudar. E o desenvolvimento da vacina. O desenvolvimento de uma vacina eficaz contra o HIV é prioridade em instituições de pesquisa bioclínica por todo o mundo, né? E essa tarefa foi complicada pela capacidade do vírus de mutar e variar muitos antígenos imunogênicos. O HIV apresenta uma taxa de mutação elevada, o que permite que o vírus escape das respostas imunes do hospedeiro e torne-se resistente às terapias medicamentosas. E a variabilidade genética também representa um problema para o desenvolvimento de uma vacina eficaz contra o HIV, né? Por esses fatores que é difícil criar uma vacina contra o HIV. Pode mudar, cara. E por hoje foi esse nosso trabalho, né? Quem chegou até o final, obrigado por assistir.